Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. O transistor de efeito de campo, FET 2. Polarização do FET, parte D. Os circuitos de polarização comum do FET, então, que a gente tem estudado são o de polarização fixa, o autopolarização, ou polarização por divisão de tensão. E agora nós vamos ver o de polarização por feedback, tratando da polarização do MOSFET tipo intensificação para polarização por feedback e por divisão de tensão. As relações gerais se mantêm as mesmas. Para todos os FETs eu tenho IG aproximado para zero e o ID igual ao IS. E no caso agora, para o MOSFET do tipo intensificação, a gente vai usar uma outra equação de transferência, não vai usar mais a equação de Shockley. Vai ser uma equação de transferência própria para o MOSFET de intensificação, que reflete a sua forma de construção física, onde eu tenho a indução de um canal por um campo elétrico. O MOSFET do tipo intensificação não tem, então, as curvas semelhantes ao JFET ou ao MOSFET do tipo depressão. Ele vai ter uma curva específica para ele, dada por aquela equação que a gente comentou agora. Essa equação, então, vai permitir que ele funcione com valores positivos de VGS. Se a gente olhar aqui na curva do JFET, na curva do MOSFET de depressão, ele vai trabalhar exclusivamente na parte ou no modo de intensificação. Então esse aqui é o modo de intensificação do nosso MOSFET de intensificação. Inicialmente, então, ele precisa ter uma tensão razoavelmente boa para poder iniciar o funcionamento. Essa tensão, então, ela é chamada de tensão de threshold, ou uma tensão limite, que a partir daí ele começa a funcionar. Antes disso, a corrente é zero. A partir que ele começa a funcionar, ele vai seguir essa equação quadrática não linear. Como a gente faz para fazer o cálculo desses valores aqui necessários para estabelecer essa curva? Primeira coisa que a gente faz é encontrar esse valor de K. Esse valor de K aqui ele pode ser expresso como a corrente do dreno de funcionamento dividido pela tensão VGS de funcionamento menos a tensão VGS de threshold ao quadrado. Os valores de corrente de dreno de funcionamento e tensão VGS de funcionamento são fornecidos no datasheet. Então, todo datasheet tem o fornecimento desses valores, assim como o valor VGDS de TH, que é o de limite, também chamado de V de T. Uma vez definido o valor de K, então, o que a gente tem? Que substituir nessa equação os valores necessários para a gente estabelecer alguns pontos de corrente D. Os valores necessários de VGS para estabelecer alguns pontos de I de D. Então, normalmente a gente já tem, pelo próprio datasheet, 2 pontos, que é o VGS de TH, e tem esse ponto aqui, que é o VGS on e ID on. Para construir o resto da curva, a gente vai escolher um ponto ligeiramente acima de VGS on, está aqui, chamei de VGS 2, e um ponto ligeiramente abaixo de VGS on, que seria o VGS 1. E aí, calculamos as correntes para esses 2 pontos e traçamos a curva de funcionamento do MOSFET do tipo intensificação, seguindo, então,
essa equação. Para a polarização do MOSFET tipo intensificação por feedback, a gente faz uma ligação do dreno para o gate utilizando um resistor RG. Essa polarização é interessante porque ele já fornece uma tensão maior do que B de TH e que vai permitir o funcionamento do transistor MOSFET de intensificação. Ou seja, se a gente quer verificar esse tipo de polarização, uma polarização bastante comum, usada e simples, que tem uma efetividade muito boa. Nesse caso dessa polarização, se a gente analisar essa malha aqui e adotando ainda que o meu IG aqui é igual a zero, esse I de G ele é igual a zero, a queda de tensão no resistor RG ela é igual a zero também. Dessa forma, a gente coloca o valor de VDS, que é essa tensão que eu tenho sobre esses dois pinos do transistor, sobre o gate. Ou seja, VDS é igual a VGS. Então, vou ter ela sobreposta aqui. Isso permite que, quando a gente faça o equacionamento desse lado aqui do transistor aqui, eu tenho então aqui o meu VDD é igual à queda de tensão que eu tenho no resistor RD, multiplicado pela corrente ID, e a queda de tensão em VDS. Se eu substituir então o meu VDS igual a VGS, eu vou ter que a minha equação de relacionamento do VGS nessa polarização, ela é expressa como VDD menos ID vezes RD. Isso permite com que eu tenha, da mesma forma que as outras polarizações, que na polarização por divisão de tensão, uma reta deslocada da origem. Só que agora, quem está fazendo esse deslocamento é o valor de VDD. Então, no MOSFET por tipo intensificação com polarização por feedback, a gente resolve daquela mesma maneira que a gente resolvia para o JFET e para o MOSFET tipo depressão. Eu traço a curva de transferência, só que agora a minha curva de transferência ela é regida por essa expressão, não mais pela equação de Shockley. Eu tenho o valor de V de TH, que é o valor que fornecido pelo datasheet, assim como um valor VGS-ON e ID-ON, para estabelecer esse valor de K. Aí eu tenho aqui o K, o V de threshold, que é o VGS, que é o mesmo esse VGS de TH que está aqui. E aí eu consigo encontrar outros pontos para montar essa curva. Normalmente a gente encontra com um ligeiramente mais baixo do que o ponto Q que a gente colocou e outro ligeiramente mais acima do funcionamento dele. VGS é igual a VDD menos ID vezes RD. Eu consigo traçar a curva onde eu tenho aqui o meu I0 e de dreno igual a zero, ou seja, VGS igual a VDD, está aqui esse ponto, e o meu BGS igual a zero, onde então o meu ID vai ser o quê? O VDD sobre o RD, está aqui, outro ponto. Traço a reta e o ponto que cruzar vai ser o ponto quiescente de funcionamento daquela polarização. Então, eu tenho o VGS quiescente e o ID quiescente. Um exemplo. A gente tem essa configuração de polarização aqui por feedback. Nessa configuração por feedback, a gente tem aqui
o ID ON, o VGS ON e o VGS T de TH fornecidos. Também isso aqui equivale também ao VT, ao próprio VT, esse daqui. Estabeleço o meu valor de K, utilizando aquela expressão onde o I de dreno ON dividido por VGS ON menos o VGS de TH ao quadrado. Aí tem aqui o valor, então, referente ao valor de K, da constante K. A partir daí, escolho um ponto ligeiramente maior. Foi escolhido aqui de VGS igual a 10. Então, para VGS igual a 10, que é ligeiramente maior, eu vou ter aqui um ID igual a 11,76. E para o VGS igual a 6, um ponto ligeiramente menor, que está aqui, eu vou ter aqui o valor de ID igual a 2,16. Então, o valor que está aqui de 2,16. Tracei a curva. A partir da curva traçada, eu vou pegar a expressão, então, da reta, ou seja, a expressão de VGS igual a VDD menos I de D vezes RD. Estabeleço, então, dois pontos. Um ponto onde eu tenho o ID igual a 0, vai me fornecer um valor de 12 volts, que é esse ponto que está aqui. E o meu ID, para quando o meu VGS for igual a 0, deu um valor de 6 mA. Então, eu tenho aqui o segundo ponto da reta. Para uma reta, bastam dois pontos. Então, eu traço a reta sobreposta à curva de transferência e onde o cruzamento das duas é o meu ponto quiescente. Nesse caso aí, o ponto quiescente foi o de corrente ID quiescente igual a 2,75 mA e o VGS quiescente foi igual a 6,4 volts. Para os MOSFETs tipo intensificação com polarização por divisão de tensão, a gente vai ter a mesma metodologia utilizada tanto no JFET quanto no MOSFET de depressão, tipo depressão. A diferença é que a curva de transferência é diferente. Então, o mesmo procedimento para calcular a polarização é feito, onde eu primeiro encontro o meu valor de VG aqui, imaginando que aqui eu tenho uma corrente de 0, então essa tensão VG aqui é simplesmente o cálculo desse valor de divisão de tensão aqui, onde o meu R2, que é igual a R2 vezes ID dividido por R1 mais R2, está aqui, esse mesmo cálculo. E as relações que eu tenho do outro lado aqui são onde eu tenho meu VDS igual a VDD menos a queda de tensão desses dois resistores. E eu tenho aqui para essa malha aqui o meu VGS igual a VG menos a queda de tensão nesse resistor RS. Semelhante ao que a gente viu nas configurações, nas polarizações para o JFET e para o MOSFET tipo depressão. Da mesma forma, então, o que eu vou fazer? Nesse caso do MOSFET do tipo intensificação, eu vou verificar que eu tenho o ponto VLTH e tenho um determinado ponto Q ON. Então, eu achei esse ponto aqui, calculo o valor, o K, então eu consigo, através do valor de K e do meu VLTH aqui fornecido, encontrar mais dois pontos, um ligeiramente superior, outro ligeiramente inferior. Traço a reta, sabendo que aqui é 0 até chegar no VGS de TH, e a partir de que eu tracei a curva de transferência, vou traçar a reta correspondente então a VGS. Então, eu encontro o meu VG aqui para esse exemplo, 18 volts. Então, eu tenho aqui 18 volts menos a queda de tensão no resistor. E aí, então, a partir daqui eu coloco ID igual a 0, tenho o valor de 18 volts aqui.
coloco o meu VGS igual a zero, tem esse valor aqui, que é o VG sobre RS. Traço a reta, vejo o cruzamento dos dois pontos aqui. Nesse caso aqui, então, encontrei o valor aqui de 12 volts para o VGS quiescente, de 6,7 miliamperes para o meu ID quiescente. A partir daí eu consigo, então, estipular todas as tensões DC que eu tenho aqui na minha polarização por divisor de tensão. Tabela resumo. Então, na tabela resumo, a gente tem aqui o MOSFET do tipo intensificação, com a polarização por feedback, onde eu tenho aqui na reta o meu VDD. Então, a reta que eu tenho de carga aqui é formada pelo meu VDD menos aquela tensão no resistor RD. Então, é por isso que eu tenho esse ponto aqui quando meu VGS é igual a zero. E tenho o ponto quando meu ID é igual a zero do próprio VDD aqui. E nessa configuração por divisor de tensão, eu tenho aqui a minha reta com um ponto, que é o VG sobre RS, diferente do VDD, que a gente tinha antes aqui, VG sobre RS, e aqui é VG. É diferente dessa daqui, que a gente utiliza as tensões de alimentação para alimentação via feedback. E então essas são as formas de curvas, né? Reta e curva de transferência para essas duas polarizações que a gente viu. Todas as outras polarizações também se aplicam dessa mesma forma, somente eu vou mudar aqui então a curva de transferência, que agora, por modo de intensificação, ela é para o lado positivo, ou seja, eu consigo altas correntes passando pelo meu MOSFET de tipo intensificação, essa polarização do tipo intensificação. De regra, então, o canal P, a gente viu tudo sempre por canal N. Para o canal P, então, dos FETs, do JFET, do MOSFET tipo depressão e do MOSFET tipo intensificação, a gente tem a inversão das polaridades. Então a gente inverte todas as polaridades das fontes e tem os gráficos invertidos também. Então agora eu tenho uma inversão de todos os sinais, sendo que todas as regras se aplicam da mesma maneira. As aplicações práticas que a gente tem são os resistores controlados por tensão, os voltímetros, todas aquelas aplicações que a gente já vem falando, e muitas outras aplicações também para esses transistores aí e suas polarizações. Ok, pessoal? Por enquanto é só.